eu quero já de cara mostrar o porquê do desespero deles e do próprio Lindenberg Faria, que foi pedir arrego. O que acontece? Um dia depois, ele vira alvo de um pedido de inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal. Segundo a coluna do Estadão, a PF pediu autorização para investigar o deputado por denúncia. Porque é um bando de ladrões, é um bando de bandidos. Urgente. Operação da PF mira mais um esquema fraudulento. É isso mesmo. Os escândalos se amontoam nesse Brasil governado pelo PT. Hoje, a Polícia Federal deflagrou a Operação Fatura Exposta para investigar um esquema de fraudes em reembolsos de procedimentos de fisioterapia custeados pelo Plano de Assistência à Saúde do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. Ao todo, são cumpridos 21 mandados de busca e apreensão. O SERPRO é uma empresa pública de tecnologia da informação vinculada ao governo federal. A estatal desenvolve sistemas digitais, administra grandes bases de dados da administração pública, como as da Receita Federal, e presta serviços de segurança e inteligência digital ao Estado e à iniciativa privada. Segundo a PF, o grupo investigado falsificava laudos para obter reembolsos de sessões de fisioterapia que nunca foram realizadas. As investigações apontam prejuízo superior a 8 milhões de reais ao plano de saúde. Vice de Flávio rejeita acordo com Lindbergh e garante que vai levar o caso da falsa acusação até o fim na justiça. É isso mesmo, postura de homem decente e de reputação ilibada. O deputado federal Alfredo Gaspar, candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, afirmou que não aceitará qualquer acordo relacionado às acusações feitas contra ele e que pretende levar os processos judiciais até as últimas consequências. Paralelamente, colocou oficialmente seu material genético à disposição da Procuradoria-Geral da República para a realização de um exame de DNA, alegando que a prova científica é o meio mais objetivo para esclarecer definitivamente o caso. Segundo pessoas próximas ao parlamentar, o entendimento é que o caso deve ser resolvido exclusivamente na Justiça, onde pretende buscar a responsabilização dos autores das acusações falsas. No caso, o deputado Lindenberg Farias e a senadora Soraya Tronic. Apenas para mostrar para vocês como que são as coisas e como é que eles se preparam para o ataque em conjunto. Em conjunto. Olha só o que a mídia de esquerda, jornalistas corruptos que se vendem para o sistema, porque eles são financiados para fazer esse tipo de coisa. Olha o que esse vagabundo desse jornalista, isso daqui não pode sequer se chamar de jornalista, faz de acusação. Porque segura aí que eu vou mostrar para vocês como tudo isso armado. Um vice na sua chapa com acusação de estupro? Por que eu estou falando isso? Se a coisa não pudesse piorar, não vai melhorar nunca. O Flávio Bolsonaro, ele tentou de todas as formas procurar um vice para a chapa majoritária para presidente da República. União Brasil não quis, o PP de Ciro Nogueira não quis, o Republicanos do Marcos Pereira não quis. E veja que o discurso é o mesmo. Os partidos é que não quiseram, mas a Tereza Cristina estava lá, o Marcos Pereira falou que vai apoiar o Flávio, mas os partidos não quiseram. Porque, segundo informações e de gente ligadas ao Supremo Tribunal Federal, vídeos vão ser vazados do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. E aí eles soltam como se isso fosse verdade. E criam a narrativa, vídeos vazados de Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. Vai vendo. Muita gente está correndo de Vorcaro. E mais ainda de Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro ligado ao Vorcaro. Então, os partidos resolveram, principalmente do Centrão, pular fora da chapa majoritária de vice
do Flávio. Resultado. Ele caçou e achou um de Alagoas. Como é o nome da peste? Alfredo Gaspar. Alfredo Gaspar. Nome da peste. Olha só. Vê só o tipo. Vê se isso daqui não é um extrato de merda misturado com bosta. Puxa a ficha do Alfredo Gaspar e vai lá. Desvio de emenda de 6 milhões de reais. E aí, as emendas e Flávio Dino e Polícia Federal de Lula atuando. Por quê? Porque ele foi para cima do filho do Lula, do Lulinha. Acusação investigado. Acusação de estupro de vulnerável. E agora, José? E agora? Será que ele vai ter os votos das mulheres agora? Você... Então, vocês viram aí a que ponto chega o desespero e a desmoralização desse tipo de gente. Desse tipo de gente. A ideia é, a qualquer preço, tentar desconstruir, tentar criar a narrativa, tentar falar que ele seria o culpado de algo nojento. E por que isso? Por que eles estão nesse desespero todo? Eu quero já, de cara, mostrar o porquê do desespero deles e do próprio Lindenberg Faria, que foi pedir arrego para o PL. Eu falei para vocês que eu ia mostrar o desespero, que eu vou mostrar para vocês o que está por trás disso, né? E eu vou trazer aqui, ó, eu vou tirar essa reportagem, que essa aqui não interessa. Deixa eu ver aqui, ó. Vou trazer primeiro para vocês verem como que é que eles agem, tá? Vou trazer só a manchete principal aqui. Olha só. Chefes da Polícia Federal reafirmam independência e defendem direção geral. Nota pública de apoio a Andrei vem em meio à crise com Mendonça. Então, a ala podre da Polícia Federal é que está trabalhando em cima desse caso do Alfredo Gaspar. Por isso, PGR, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Andrei Rodrigues, todos eles estão envolvidos. Não à toa, o Alexandre de Moraes e o Zanin marcaram uma reunião com Davi Alcolumbre e com o Lula. E desde quando o ministro do STF atua para isso? Isso mostra o medo, o desespero. E por que começa a cair a narrativa deles? A gente mostra. Eu separei o primeiro vídeo aqui. Esta é a suposta, né, filha da vítima de estupro. Seria a suposta filha do Alfredo Gaspar. Ela trouxe esse depoimento e ele foi mostrado na CPI do CPMI do INSS. E agora ele volta a circular nas redes sociais, para vocês verem o tamanho da mentira. A exposição de uma mulher. Eles não estão nem aí. Quiseram dizer que essa moça é filha do Alfredo Gaspar e a mãe dela teria sido estuprada pelo Alfredo Gaspar e por isso ela nasceu. E aí vem a menina fazer o depoimento. Presta atenção. Salvo também que não sou fruto de estupro algum. Nem conheço pessoalmente o Alfredo Gaspar. Boa tarde, eu sou Lorilene Pereira Marcelo da Silva e venho aqui esclarecer algumas coisas. Gostaria de declarar que não sou filha de Alfredo Gaspar. Sou filha biológica do Maurício Breda, primo do Gaspar. Contudo, não tive ciência dessa paternidade até os meus 15 anos, quando minha mãe contou. Foi um breve relacionamento consensual entre os dois, que não cabe a mim contar aqui, eu acho que coisa deles e adolescentes, mas somente resolvi procurar depois de casada, em 2012. E prontamente o meu pai, Maurício Breda, se submeteu ao teste de paternidade e desde sempre vem agindo com muita honestidade comigo. Inclusive, queria colocar meu nome na certidão de nascimento e eu não quis, por conta da honestidade com o meu pai que me deu meu nome. Em respeito à minha família, a família do meu pai. Ressalvo também que não sou fruto de estupro algum. Nem conheço pessoalmente
o Alfredo Gaspar. Na verdade, eu não conheço muita gente da família do meu pai. O meu contato é diretamente com meu pai e eu sempre deixei muito claro para ele que não me importava o resto, e sim ele. E é com ele que eu tenho contato. Inclusive, foi ele que me ligou. Temos exames de DNA, temos contatos frequentes. Então, é muito triste comparar, né, por eles ser primos, por ter o mesmo sobrenome, uma história, e assim, descabida. Eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Não conheço o Gaspar, mas também não tenho nada contra ele, não tenho nada para falar, mas é injusto, né, o acusar que tem uma filha quando é o primo dele que tem uma filha, e que não é de estupro. Obrigada. Aí eu pergunto para vocês, eu tenho esse material, isso foi divulgado no CPI do INSS, como é que a imprensa se cala e não mostra isso, e não mostra essa contradição? É porque ela é paga para querer assassinar reputações. E um homem ilibado como Alfredo Gaspar mete medo em todos eles, porque é um bando de ladrões. É um bando de bandidos, alguns de terno e gravata, outros usando togas. Vocês sabem daquela acusação da tal da Soraya Tronic e do Lindbergh Farias contra Alfredo Gaspar? Eles tinham acusado Alfredo Gaspar de violação, não vou dizer aqui o crime, porque senão cai o vídeo. Mas enfim, todos vocês sabiam que isso tinha sido feito lá atrás. O Alfredo Gaspar apresentou um vídeo se explicando, disse que na verdade isso não tinha a ver com ele, tirou de livre e espontânea vontade material de DNA dele para poder ser confrontado e provar sua inocência. Isso estava nas mãos da Polícia Federal para morrer num arquivamento. Aí vem o Alfredo Gaspar e é nomeado vice da chapa do Flávio. O que acontece? Um dia depois, ele vira alvo de um pedido de inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal. Segundo a coluna do Estadão, a PF pediu autorização para investigar o deputado por denúncia de violação, como eu mencionei, inclusive suposto suborno. A PGR pegou, levou o pedido para o STF e as diligências, que claro, caíram com o Gilmar Mendes, agora foram autorizadas. Ele já mandou que em 15 dias todo mundo se manifestasse. Tem uma pressa danada agora o Gilmar para solucionar aquilo que os bastidores policiais e judiciais sobre o caso davam conta que estava à beira de ser arquivado. Aquilo ia morrer no ostracismo porque o próprio Alfredo Gaspar já tinha se defendido ao contento e demonstrado não fazer parte daquilo. Mas, como ele se tornou vice na chapa do Flávio, exumaram, não é, o cadáver dessa acusação e agora vão para cima do Alfredo Gaspar. Se eles não conseguem evitar que o Flávio se candidate, talvez eles queiram agora evitar que o Flávio tenha um vice, ou pelo menos que tenha um vice com capacidade de atingir, né, ou de colher votos do Nordeste, um vice com capacidade de dar palanque ao Flávio no Nordeste, um vice com capacidade de ser uma pessoa forte, não é, sobre a pauta de segurança pública. Talvez até o próprio Alfredo Gaspar pudesse ser o ministro da Justiça adiante num governo Flávio Bolsonaro, quem sabe. Enfim, essa pessoa que é uma pessoa qualificada e que a imprensa inteira passou hoje o dia inteiro dizendo que ele era ruim, e ele era ruim, se a imprensa está dizendo isso é porque ele é bom, não é? Enfim, agora o STF vai para cima dele, o Gilmar Mendes vai para cima dele, e a gente sabe que o Gilmar Mendes ali dentro do STF responde pelo núcleo político, não é? E a gente entende muito bem o que se quer quando o recado é esse: pressa e política juntos de Gilmar Mendes. A gente sabe que o resultado disso é uma tentativa de desestabilizar a candidatura do Flávio Bolsonaro da direita. O Lula não nega fogo. O Lula, ele quer ganhar essas eleições por WO, como se diz no futebol, que é quando você evita a existência do adversário. O Lula quer ganhar pela falta do outro e não pelos seus próprios méritos, até porque méritos próprios ele não possui. Essa pauta do Lula de segurança pública, o Alfredo Gaspar, o Flávio Bolsonaro iam lidar com isso em relação ao Lula como quem bate em bêbado. Nesse caso,
É só uma analogia. Porque, obviamente, que o Lula disse, nossos criminosos, disse que, enfim, a culpa do tráfico é do usuário, o usuário é que gera o traficante. Imagina como é fácil lidar com alguém que, enfim, tem esse tipo de raciocínio. Alfredo Gaspar junto do Flávio e eu usar a pauta da lei e da ordem facilmente. Agora o STF de novo, mais uma vez, como sempre entra no jogo. O STF entra em todo jogo político e, incrível, um dia depois também do próprio Gilmar Mendes dizer que o STF não ia permitir tensão política dentro dessas eleições. Bom, talvez ele não queira permitir tensão política porque ele vai evitar a liberdade das pessoas escolherem os seus próprios vices. Vamos acompanhar de perto essa história. Deixa aqui o seu recado e se inscreva no canal. Como é que está seu nível de indignação hoje? Se estiver muito alto, não assista esse vídeo, porque eu vou te mostrar o buraco que o Brasil se encontra. Olhe onde nós chegamos. Um ministro da nossa Suprema Corte ter que ir até o ministro da Justiça para pedir, implorar que o diretor-geral da Polícia Federal pare de proteger bandidos e corruptos e interferir nas investigações. Que dia que você ia imaginar que algo dessa natureza aconteceria no Brasil? Pois foi isso que aconteceu. O ministro da Justiça tem recebido algumas visitas curiosas nos últimos dias. Ontem ele recebeu a visita do advogado do Lulinha. Imagine se todo mundo que responde a algum processo no Brasil tivesse a autoridade de marcar uma agenda com o ministro da Justiça. Não, só o Lulinha tem. Não tente, se algum dia você for acusado de alguma coisa por Alexandre de Moraes, nem pense em tentar achar uma agenda com o ministro da Justiça, porque você não vai conseguir. Mas o André Mendonça, ele é o ministro do STF. E ele marcou uma agenda. Tá aqui, ó. Mendonça pede a ministro atuação independente e técnica da PF. Olha o que ele teve que pedir. O ministro do STF, que está investigando escândalos de corrupção, INSS, Banco Master, tráfico de influência do filho do presidente, tem que pedir para o ministro da Justiça. Meu amigo, por favor, fala para o diretor-geral da polícia parar de proteger bandido, corrupto, parar de interferir nas investigações. Vamos na matéria para você entender a gravidade do que eu estou tentando explicar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pediu ao ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, que a Polícia Federal haja com independência e com critérios técnicos nos inquéritos que estão sob sua relatoria. Ter que pedir isso daqui, por si só, é um escândalo. Quer dizer que a Polícia Federal não está agindo com independência e critérios técnicos, estão usando o quê? Está sendo enviesado e usando critérios políticos? A mando de quem? Do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que estava tomando uísque com Vorcaro em Londres, que viajava com passagem paga pelo Vorcaro, cuja namorada recebeu dinheiro de uma empresa ligada ao Vorcaro, ou que o Vorcaro disse que acionaria, que tirou os delegados das investigações, que reduziu o contingente de agentes da Polícia Federal na investigação do INSS, que tentou retirar do Mendonça a investigação de tráfico de influência. Ambos se encontram na manhã dessa quinta-feira em Brasília, se encontraram, né? O encontro foi confirmado. Na conversa, segundo relatos, Mendonça tratou especialmente dos inquéritos que estão sob seus cuidados e que apuram as fraudes do INSS, que são os inquéritos que chegaram até o Lulinha, careca, mas irmão do Lula, mas especialmente o Lulinha. Ele tem manifestado, aliados, incômodo com o que considera interferência superior na PF. Interferência superior na PF. Quem que é o chefe da PF? Diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Acima dele, ministro da Justiça, mas quem manda em tudo é o Lula. Foi o Lula que escolheu o seu segurança pessoal, pode-se dizer, para ficar à frente da Polícia Federal. E aí eu lembro que o Alexandre de Moraes impediu Ramagem de assumir a diretoria da Polícia Federal. Mendonça tem cobrado, por exemplo, o envio de relatórios com as quebras de sigilo das investigações para serem anexados ao processo, o que a PF, segundo seus interlocutores, não tem feito. Peraí, a PF não está passando as provas e as evidências que estão sendo coletadas na investigação para o relator da investigação? Por quê? Porque ali tem áudios de Lulinha e Roberta Luxinger negociando como esconder dinheiro, como roubar, que inclusive já foi vazado para a imprensa. Além disso, incomodou-se com a troca de delegados e peritos do caso e com a mudança feita pela PF na coordenação dessa investigação. Ou seja, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, está interferindo, bloqueando, travando e tentando acabar com a investigação, porque quem que é o ladrão? Quem que é o corrupto nessa investigação?
pro diretor-geral da polícia estar fazendo isso? O filho do presidente, Lulinha, marido da Roberta Luxinger. Aliados de Mendonça usam um dado para mostrar o resultado do que consideram interferência. Antes das mudanças, houve 8 operações sobre as fraudes do INSS. Após a mudança, apenas uma. O encontro com o ministro da Justiça foi considerado positivo e amigável pelos dois lados. Curioso esse dado, né? Antes da mudança do grupo, houveram 8 operações. Depois da mudança, teve apenas uma operação. Então, muitos se perguntam, depois de tudo que já apareceu, por que o Lulinha ainda não foi preso? Vou te explicar. O Lulinha só não está preso hoje porque o Andrei Rodrigues está defendendo um corrupto, está defendendo o filho do presidente, porque ele está defendendo o Lula. Se o Lulinha vai preso, acaba a campanha do Lula. E o Lulinha cometeu crimes o bastante para ser preso. Não é só ele, mas a Roberta Luxinger. Já está na hora da Roberta Luxinger ir para a cadeia. Para o Lulinha ir para a cadeia. Para o chefe de gabinete do Lula também ir para a cadeia. Se fosse da direita, meus amigos, estava todo mundo preso. Se fosse na época do Bolsonaro, já estava preso, era todo mundo. Mas como é a esquerda, o PT, o Lulinha, não, tem que ser democrático. Diretor da Polícia Federal interferindo diretamente nas investigações. Outra pessoa que já tinha que estar preso, sinceramente, André Mendonça, é o André Rodrigues. Já está na hora de dar uma ordem de prisão para o diretor-geral da Polícia Federal por obstrução de justiça. Ele está obstruindo as investigações. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.